Ezequiel capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outro em herança. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate, a cidade de Azeraticom, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azarenon, o limite de Damasco, e na direção do norte está o limite de Amate. Este será o lado do norte. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança,
e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. São estes os nomes das tribos. Desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite do norte de Damasco até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Azer, uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado oriental até ao ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até ao ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que haveis de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até ao ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial, dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe,
Entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental, Simeão, uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental, Issacar, uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até ao ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até ao ocidental, Gade, uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naftali. 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.